Dando uma continuidade aqui nos círculos, a gente vai trabalhar um pouco agora com os ângulos que podem ser feitos dentro do círculo, ok? A gente vai começar com dois conceitos básicos, poder estender e demonstrar um teorema aqui que é bem interessante. Começando, a primeira definição é de ângulo central. Existe sempre um ângulo aqui que corresponde a um arco da circunferência, sendo esse arco aqui AB, sem perder generalidade, sendo esse arco qualquer um. Sempre vai existir um ângulo tal que corresponda a esse arco. Esse ângulo X aqui corresponde a esse arco AB. Então sempre tem isso daqui. E no caso, o ângulo de 360 graus corresponde a esse arco inteiro aqui da circunferência, né? A gente consegue enxergar isso. Então, outra coisa interessante é que ângulo inscrito. O ângulo inscrito é um ângulo que tem como vértice o ponto que está pertencente à circunferência, ao contorno da circunferência. E esse ângulo inscrito também tem um certo arco que corresponde a ele. A gente tem que esse ângulo x1 corresponde a esse arco AC. Perfeito, a gente tem essas duas definições aqui. O que a gente consegue perceber é uma coisa. Sempre que existir um ângulo inscrito, vai existir um certo ângulo central a esse... sempre existe um ângulo central que corresponde ao mesmo arco do ângulo inscrito. Então, por exemplo, aqui no nosso caso, deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, o nosso x2 aqui, o ângulo inscrito x2 tem o mesmo arco do ângulo central x. Então, sempre que haver um ângulo inscrito na circunferência, a gente consegue fazer um ângulo central que corresponde a esse ângulo inscrito. Sendo eles correspondentes, existe uma relação tal que dê para relacionar esses dois ângulos. É o que a gente vai buscar aqui. Então, para começar a nossa busca por nossa relação, o nosso teorema aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma reta tal que passe pelo centro e tal que passe pelo ponto do ângulo inscrito. Esse pontinho bem aqui e o centro O aqui. A gente vai analisar aqui dois triângulos, certo? A gente vai analisar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Vai fazer uma correspondência com o ângulo central. A gente vai dividir esses dois ângulos aqui em colocar x menos x1. Esse daqui vai ser o x2, sendo que x1 mais x2 corresponde a um ângulo x, que é a soma desses dois, esse ângulo aqui inteiro. Vou dividir o ângulo central aqui correspondente ao arco A e B em um ângulo β1 e um ângulo β2, tal que o β1 mais o β2 corresponda a um ângulo beta, que é a soma dos dois, esse ângulo aqui inteiro. A gente consegue perceber isso daqui é uma circunferência, portanto, esses dois segmentos aqui é um raio, certo? Esses dois segmentos é um raio pelo teorema do triângulo isósceles, né? Esses dois ângulos aqui são iguais também. Portanto, a gente tem que esse ângulo, eu vou só nomear você aqui V e O. O ângulo VOA, ele é igual a 180, que é a soma de todos os ângulos, menos duas vezes o ângulo X, que é esses dois ângulos aqui. E, analisando esse triângulo aqui, ele também são isósceles, são dois raios aqui, sendo que aqui é o centro, são dois raios. Portanto, um triângulo isósceles. Esse ângulozinho aqui também é um ângulo x2. Portanto, o ângulo VOB ele é igual a 180 menos duas vezes o x2, o ângulo x2.
Perfeito, a gente passou, isso daqui é uma reta, ok? Isso aqui é uma reta, por definição, por construção. Portanto, a soma desse ângulo VOB mais o ângulo beta 2 tem que dar 180 graus, que é uma semivolta aqui da reta. E de modo análogo, né, o ângulo VOA mais o beta 1 tem que ser igual a 180 graus também. A gente conclui então que 180, fazendo o VOA primeiro aqui, menos 2x1 mais beta 2 é igual a 180 graus. E 180 menos 2x2 mais o beta 1 tem que ser 180 graus também. Portanto, a gente tem que o beta 2, ele o beta, vou mudar aqui para ficar na ordem. O beta 1, aqui eu errei, calma aí. Aqui. Beta 1 é igual a 2x1 e o beta 2 é igual a 2x2. Somando essas duas equações, a gente tem que o beta 1 mais o beta 2, que corresponde ao ângulo beta inteiro, ele é igual a 2x1 mais 2x2, colocando... Deixa eu fazer aqui embaixo, vou fazer aqui na verdade. Então, beta é igual a 2, colocando aqui em evidência. x1 mais x2, sendo esses dois ângulos igual a x. Portanto, 2x aqui. Sendo o x o ângulo inscrito, né? Esse ângulo aqui. Então, a gente tem que, quando um ângulo inscrito tem a correspondência do mesmo arco aqui, o seu ângulo central vai valer o dobro do ângulo inscrito. E o mesmo vale na ida, né? Na ida e na volta. O x é igual a beta sobre 2. Ok? Então, a gente tem isso aqui como primeiro teorema. E uma outra consequência aqui do segundo teorema. É uma observação, na verdade. Eu acho que eu vou até fazer aqui no mesmo. Eu só vou copiar isso aqui. Então, pegando aqui o círculo, observe que independente do local onde o ponto V se mova, no caso o nosso ponto V estava mais ou menos aqui, se eu não me engano, mas se a gente colocar o nosso ponto V aqui, mesmo se ele tiver, calma aí, se ele tiver arcos que correspondem ao mesmo arco, se tiver o mesmo arco, não importa esse ângulo X aqui, o beta ainda vai continuar sendo duas vezes esse ângulo inscrito aqui, certo? Mesmo se ele tem um arco. A gente pode separar de novo, passando aqui uma reta, que de modo análogo a gente acha o mesmo resultado, ok? Só uma observação. Bom, uma consequência desse teorema, algo bem interessante aqui. A gente tem o nosso centro aqui do nosso círculo, ok? Se a gente passar um diâmetro aqui, deixa eu passar aqui certinho. Aqui acho que assim ficou melhor. Ok. A gente tem um círculo aqui. Observe. Na verdade, vamos fazer aqui A e B, que é o centro A. Vamos adicionar aqui um ponto V qualquer. E olha só, a gente vai fazer uma correspondência aqui de arcos, em que o arco dessa vez vai ser 180 graus, vai ser uma meia volta, olha só. Então, juntando aqui, olha que interessante, a gente tem um triângulo aqui, certo? A gente tem um triângulo, sendo o nosso ângulo central de 180 graus. Isso aqui é o nosso ângulo inscrito, certo? Então, beta seria 180 graus. O x seria metade disso, é 90 graus. Então, como consequência, a gente acabou de ver aqui, dado a demonstração anterior aqui, nossa construção de raciocínio, a gente tem que todo triângulo retângulo pode ser escrito numa circunferência, tal que a base desse triângulo retângulo, né, a hipotenusa dele, seja o diâmetro da circunferência.
Então, e o interessante é que, né, por causa da consequência, qualquer ponto V aqui, bom, vai dar um triângulo retângulo da mesma forma, desde que tenha uma correspondência do mesmo arco, ok? Então, olha só, um outro triângulo aqui com uns catetos um pouquinho diferentes, né, um maiorzinho ali e tal, mas também é retângulo por causa daquela observação que a gente fez, que não importa se o ponto V mexa pela circunferência, desde que ele corresponda ao mesmo arco, ele vai ser o mesmo valor de ângulo, né? Ainda vai valer, o beta ainda vai valer 2 vezes o x. Bom, essas são as consequências, são um teorema interessante, e é bem interessante principalmente essa consequência que é bem usada em outros teoremas e etc.